Olá, Home Student! Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. Aula de física, aula importante. Então, se você gosta de aprender, quer estudar para o Enem, quer se preparar para o ensino médio, quer ajudar, dar um help aí nas aulas do ensino médio, ensino fundamental, curta o canal, se inscreva e acompanhe as nossas aulas. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre dilatação térmica. Isso é muito importante, ok? Bom, antes da gente começar a trabalhar as equações, vamos explicar um pouquinho o que é esse fenômeno. Tá? A dilatação térmica realmente é um fenômeno. É algo que acontece quando eu aumento a temperatura ou diminuo. Quando eu aumento a temperatura de uma determinada substância, a gente observa que essa substância ela tende a dilatar, ela tende a expandir, ela tende a aumentar de tamanho. Okay? E quando eu esfrio essa substância, ela tende a diminuir de tamanho. Tá, ok? Bom, esse fenômeno ele é um fenômeno que acontece em uma escala pequena, tá ok? Então a gente não observa isso de uma maneira tão óbvia, mas a gente consegue observar as consequências desse fenômeno. Então, por exemplo, um fenômeno onde é muito aplicado isso. Quando você vê os trilhos dos trens, não sei se você teve essa oportunidade, os trilhos dos trens, eles são colocados, né, são estendidos, colocados ali, e entre um trilho e outro, né? Você tem pedaços ali de vários metros. Entre um trilho e outro, a gente tem um espacinho. Por quê? Porque quando o sol quente bate, esquenta aquele trilho ele tende a encostar um no outro ali. Tá? Se eu não deixo esse espaço de dilatação, né, as pessoas chamam esse termo de junta de dilatação. Se estiver muito perto, a tendência é que esse trilho encoste e force e aquele trilho entorte para algum lugar, tá ok? Então, esse fenômeno da dilatação térmica, ele é importante principalmente na construção civil. A gente tem que levar em consideração esses fenômenos para a gente construir um prédio, construir ou asfaltar alguma coisa, colocar... O asfalto nem tanto, mas, por exemplo, se eu for concretar alguma coisa, então você vê muito isso nos chãos de concreto. Você tem chãos de concreto que são utilizados muito para terreiro de café, por exemplo. Você tem que tomar cuidado que você geralmente cimenta aquilo em blocos. Então você tem que deixar às vezes um espacinho para que aquela junta, para que aquele chão não trinque, tá? Por causa desse fenômeno da dilatação. Então quando eu esquento, dilata, aumenta. Quando eu esfrio, contrai, diminui. Bom, a gente tem três tipos de fenômenos de dilatação térmica, tá? O primeiro tipo é a dilatação linear, tá? O que vai ser essa dilatação linear? Linear vem de linha, tá? Linha é uma dimensão. Então significa o quê? Que o meu comprimento, eu tenho um fio, imagina um fio de cobre, tá? Eu tenho um fio, tá? E o comprimento desse fio ele é muito grande se eu for comparar com largura e espessura. Tá? Então, se o meu comprimento é muito maior do que a minha largura e a minha espessura, o meu fenômeno que é mais observado, que é mais presente, é o fenômeno da dilatação linear. Tá? Dilatação em uma dimensão. Tá? Uma dimensão que é a dimensão aí do comprimento. Ok. Bom, então eu tenho um comprimento inicial do meu fio, L0. Aí vamos supor que eu não tenho nada para fazer e esquenta esse fio. Esquentei esse fio vai dilatar, que a gente chama de ΔL, que é essa dilatação, e vai assumir um comprimento final L. Então eu tenho um L0, que é o comprimento inicial, geralmente L é comprimento inicial, e eu vou alcançar aqui um comprimento final. Tá? Estou no comprimento inicial, vou para o comprimento final, ou seja, eu variei um ΔL. Tá? Uma variação. Esse delta representa a variação e vai representar a minha dilatação. Então, ΔL, que vai ser esse ΔL aqui, vai ser o quê? L0, que é o comprimento inicial, vezes alfa, vezes variação de temperatura. Esse alfa aqui é o que é chamado de coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Tá? Coeficiente de dilatação linear. O que esse alfa representa? Ele representa o quanto que aquela substância é boa em dilatar. Quanto maior esse alfa,
e eu coloco essa substância a uma determinada temperatura, esse corpo, mais aquele corpo vai dilatar. Tá? Você concorda comigo que tem substâncias que dilatam mais do que outras? Por exemplo, os metais dilatam mais do que madeira, dilatam mais do que pedra. Então, o alfa desses metais são maiores. Tá? Então, se eu coloco uma mesma temperatura, uma pedra e um metal, o cobre, por exemplo, o cobre vai dilatar mais. Tá? Em contrapartida, se eu esfriar, o cobre vai contrair mais também. Tá ok? Então, o coeficiente de dilatação, ele serve tanto para dilatar quanto para contrair. Coeficiente de dilatação. E quando eu estou no limite, a gente chama de limite linear, eu estou numa linha, eu tenho uma linha, tá? É mais fácil talvez de você memorizar assim, de aprender assim. Aí eu estou no fenômeno da dilatação linear, tá ok? Então eu coloquei para vocês aqui as unidades de medida, tá? As unidades de medida de comprimento é metro, tá? Mas, é claro, isso pode parecer centímetro, decímetro. Por quê? Porque o fenômeno da dilatação, como eu disse para vocês, é uma coisa mínima, uma coisa pequena. É claro que a gente observa ela quando você tem uma construção grande, aí aquele pequeno vai se tornar grande. E a unidade de medida de temperatura, geralmente a gente utiliza aqui o grau Celsius, né, no sistema internacional que é o grau Celsius. E o meu coeficiente de dilatação linear é o seguinte, 1 sobre grau Celsius ou grau Celsius menos 1. Então você pode fazer esse exercício aqui para identificar essa unidade de medida. Você vai cortar esse cara com esse, né? E você vai passar esse grau Celsius dividindo. Então, a unidade de medida que você vai ter é 1 sobre grau Celsius. Tá? Ou se você estiver trabalhando com Kelvin, 1 sobre Kelvin. Se você estiver trabalhando com Fahrenheit, 1 sobre grau Fahrenheit, faça esse exercício para deduzir essa unidade de medida. Dilatação linear, ok. Bom, agora, a dilatação superficial. Vamos colocar aqui, ó. Superficial. Superficial vem de quê? Vem de superfície. Então, se eu tenho, imagina uma chapa de metal. Uma chapa de metal, eu esquento, ela tem uma área inicial a 0. Eu esquento ela, ela cresce. Fica com uma área final A. Tá? Bom, ela dilatou. Tá? Que tipo de dilatação vai ser? Vai ser uma dilatação de uma superfície. Vai ser uma dilatação superficial. Ela é 2D. Né? 2 dimensões. Bom, por que isso? Porque o comprimento e a largura são muito grandes se eu for comparar com a espessura, com a grossura dessa chapa. Tá? Então, o fenômeno que a gente observa aqui, ele é mais presente, é mais observado, o fenômeno da dilatação superficial. Ok? Bom, agora olha que interessante. Olhando para cá, daqui para cá, a equação basicamente é a mesma. Tá? Então, eu vou ter um ΔA, que vai ser a variação da minha área, o quanto que a minha área aumentou, vai ser o quê? A0, área inicial, vezes beta. O beta vai ser o coeficiente de dilatação, só que agora não é linear, agora é superficial. Beta é coeficiente de dilatação superficial. E o ΔT vai ser o quê? A variação da temperatura. Bom, como a gente está em 2 dimensões, o meu beta ele vai ser o quê? 2 vezes o alfa. Tá? O alfa é o coeficiente de dilatação linear. E o beta é o coeficiente de dilatação superficial, que vai ser 2 vezes o alfa. Tem uma demonstração, gente, que demonstra que o beta é 2 vezes alfa. A gente não vai fazer isso nesse vídeo aqui não. Se você quiser que eu faça aí essa demonstração, coloque aqui nos comentários que eu gravo um vídeo demonstrando isso aí. Bom, o que você tem que entender é o seguinte, muitas vezes a gente tem um exercício que trabalha com a dilatação superficial, tá? Só que ele dá a dilatação linear da substância. Tá? Ele te dá a dilatação linear, mas o fenômeno que você tem é o fenômeno de uma chapa superficial. Então, o que você faz? Você pega esse alfa, multiplica por 2, e aí você vai ter esse beta. Tá ok? E aí, como eu disse para vocês, né, a variação dessa área vai ser a área final menos a área inicial. Tá? Então, a dilatação é o quê? Nada mais. Você pegar a área final
e subtrair da inicial. Ah, se eu tenho a dilatação linear, comprimento final menos comprimento inicial. Beleza, galera. E agora a gente tem aqui em 3 dimensões, tá? Um volume, uma substância aí, um corpo em 3 dimensões. Bom, essa aqui vai ser a minha dilatação volumétrica. Volumétrica. Tá ok? Porque eu tenho volume, eu tenho que considerar as 3 dimensões do meu espaço aqui, que esse corpo está ocupando, que é o espaço que a gente enxerga. A gente enxerga em 3 dimensões. Quais são essas dimensões? Comprimento, largura e profundidade. Tá? Ou comprimento, largura e espessura. Tá? Okay? São 3 dimensões que a gente enxerga. Então, como é que vai funcionar a dilatação volumétrica? Eu tenho um volume inicial V0, vou esquentar esse cubo aqui, esquentei esse cubo, ele está no V0, no volume inicial, vai aumentar para um volume V. Tá? Ou seja, ele vai variar, ele vai subir um ΔV. Tá? Vamos supor, bem cru aqui, ele tinha 10 metros cúbicos, foi para 11 metros cúbicos. Qual que é a variação? A variação é 1. ΔV é 1 metro cúbico. Ele foi de 10 inicial, o final é 11. Então a variação de 10 para 11 é 11 menos 10. É 1 metro cúbico. Como é que vai ser essa dilatação? ΔV é V0 vezes gama vezes ΔT. Ok? Então a variação do volume, que é a dilatação volumétrica, é V0, que é esse volume inicial, vezes o gama. Esse gama você já deve estar pensando. Ó, o alfa, dilatação linear, coeficiente. O beta, dilatação superficial. E o gama só pode ser o quê? Dilatação, coeficiente de dilatação volumétrica. Tá? Então, meu gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. O meu gama vai ser o quê? Se o meu beta era 2 vezes o alfa, 2 dimensões, o meu gama vai ser 3 vezes alfa, 3 dimensões. Tá? Que vai ter as mesmas unidades de medida de alfa, tanto beta quanto gama. E a minha variação de volume vai ser o quê? Volume final menos volume inicial. Beleza, galera? Aqui as unidades de medida, vou repassar com vocês. Unidade de medida de comprimento, metro, centímetro, tá? Eu coloquei o metro que é no sistema internacional. Unidade de medida de área, metro quadrado, tá ok? Ou centímetro quadrado ou decímetro quadrado. Unidade de medida de volume é o metro cúbico, ou centímetro cúbico, ou decímetro cúbico, ou litro, tá? Então, pessoal, basicamente essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curte. Se você teve alguma dúvida, quer algum conteúdo específico, coloque aqui nos comentários que a gente vai produzir para você. Um grande abraço e até a próxima.